Você consegue imaginar o que aconteceria se, de repente, toda a internet desaparecesse? Não apenas os sites, mas também livros digitais, pesquisas científicas, registros históricos, mapas, descobertas médicas e séculos de conhecimento acumulado. Agora imagine isso acontecendo em um mundo onde não existiam cópias de segurança, onde um único manuscrito podia conter informações que jamais seriam escritas novamente. Foi exatamente esse tipo de tragédia que deu origem a um dos maiores mistérios da história: a história da Biblioteca de Alexandria. Até hoje, ela é lembrada como o maior centro de conhecimento do mundo antigo. Um lugar que reunia estudiosos de diferentes culturas. Um lugar onde ideias viajavam mais rápido do que exércitos. E onde a humanidade tentou realizar algo que parecia impossível: reunir todo o conhecimento do mundo em um único lugar. Mas existe um detalhe que torna essa história ainda mais fascinante. Ninguém sabe exatamente o que foi perdido. Talvez obras completas de filósofos que nunca chegaram até nós. Talvez descobertas científicas feitas séculos antes de seu tempo. Talvez conhecimentos capazes de mudar completamente a forma como entendemos a história. E é justamente essa dúvida que continua intrigando historiadores até hoje. Porque quando a Biblioteca de Alexandria desapareceu, não foram apenas livros que desapareceram. Uma parte da memória da humanidade desapareceu junto com ela. Para entender como isso aconteceu, precisamos voltar mais de 2000 anos no passado. Precisamos voltar para uma cidade que nasceu do sonho de um homem que queria conquistar o mundo. Seu nome era Alexandre o Grande. Durante suas campanhas militares, Alexandre construiu um dos maiores impérios da antiguidade. Suas conquistas se espalharam por territórios enormes, conectando povos, culturas e conhecimentos diferentes. Foi durante esse período que surgiu Alexandria, no Egito. Uma cidade planejada para ser um símbolo de poder, mas também de conhecimento. Após a morte de Alexandre, seus sucessores continuaram desenvolvendo a cidade. Entre eles estava Ptolomeu, que tinha uma ambição em comum. Ele não queria apenas construir uma cidade poderosa. Queria construir o maior centro intelectual da Terra. E foi assim que nasceu a Biblioteca de Alexandria. Desde o início, o objetivo era extraordinário: reunir todos os livros do mundo conhecido. Parece impossível, mas essa era exatamente a missão. Embaixadores eram enviados para diferentes regiões em busca de manuscritos raros. Comerciantes traziam documentos de terras distantes. Filósofos viajavam milhares de quilômetros para estudar ali. Existe até uma história curiosa. Dizem que quando navios chegavam ao porto de Alexandria, qualquer manuscrito encontrado a bordo podia ser levado para ser copiado. A biblioteca ficava com a cópia. E, em alguns casos, ficava até mesmo com o original. Era uma verdadeira obsessão por conhecimento. Com o passar dos anos, a coleção cresceu de forma impressionante. Ninguém sabe o número exato, mas algumas estimativas sugerem centenas de milhares de manuscritos. Talvez mais. Entre aquelas paredes estavam registros de matemática, astronomia, geografia, medicina, engenharia, literatura, filosofia. Praticamente todas as áreas do conhecimento humano conhecidas naquela época. E o mais impressionante é que a biblioteca não era apenas um depósito de livros. Era um centro de pesquisa. Um local onde estudiosos trabalhavam diariamente. Ali surgiram debates, descobertas e teorias que ajudaram a moldar o mundo. Alguns dos maiores pensadores da antiguidade passaram por Alexandria. Matemáticos calculavam distâncias e proporções. Astrônomos observavam o céu em busca de respostas. Médicos registravam tratamentos e observações sobre o corpo humano. A cidade se tornou um verdadeiro laboratório de ideias. Por isso, muitos historiadores acreditam que Alexandria estava séculos à frente do seu tempo. Mas nenhum lugar permanece no auge para sempre. Com o passar dos anos, conflitos políticos começaram a surgir. Guerras atingiram a região. Disputas de poder se tornaram cada vez mais frequentes. E então começou o capítulo mais misterioso dessa história: a destruição da biblioteca.
problema é que ninguém sabe exatamente quando ela aconteceu, nem como aconteceu, nem quem foi responsável. Existem várias teorias. Uma delas aponta para um incêndio ocorrido durante a presença de Júlio César no Egito. Segundo alguns relatos, o fogo teria atingido áreas próximas ao porto e se espalhado. Outros historiadores acreditam que a destruição aconteceu de forma gradual, ao longo de décadas, talvez séculos. Conflitos, saques, negligência, mudanças políticas. Tudo isso pode ter contribuído para o desaparecimento da biblioteca. E talvez seja exatamente por isso que a verdade continua tão difícil de descobrir. Não existe um único momento que explique tudo. Pode ter sido uma sucessão de perdas. Uma tragédia lenta, silenciosa, quase invisível, mas devastadora. Em algum momento, os corredores que antes estavam cheios de estudiosos ficaram vazios. As estantes deixaram de receber novos manuscritos. E os conhecimentos acumulados durante gerações começaram a desaparecer. Muitos documentos jamais foram copiados. Muitos textos jamais chegaram a outras regiões. E quando desapareceram, desapareceram para sempre. É impossível saber quantas ideias foram perdidas. Quantas descobertas deixaram de influenciar o futuro? Quantos livros existiram apenas em Alexandria? Essa é a parte mais inquietante da história. Não sabemos o que foi destruído. Sabemos apenas que algo extremamente valioso desapareceu. Hoje, mais de 2000 anos depois, a Biblioteca de Alexandria continua a despertar fascínio. Não apenas pelo que sabemos sobre ela, mas principalmente pelo que não sabemos. Ela se tornou um símbolo, um lembrete de como o conhecimento pode ser poderoso. E também de como ele pode ser frágil. Porque civilizações surgem, impérios caem, cidades desaparecem. Mas ideias podem sobreviver por séculos, desde que alguém consiga preservá-las. Talvez nunca descubramos tudo o que existia dentro da Biblioteca de Alexandria. Talvez alguns daqueles conhecimentos tenham desaparecido para sempre. Mas a pergunta continua ecoando através da história. Se a Biblioteca de Alexandria nunca tivesse sido perdida, O quanto mais avançada a humanidade poderia ser hoje? e você? Qual é a sua teoria? A Biblioteca de Alexandria guardava apenas livros, ou conhecimentos que poderiam ter mudado completamente o rumo da civilização? Escreva sua opinião nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa sobre esse mistério. E se você gosta de histórias fascinantes, civilizações perdidas, grandes mistérios e acontecimentos que marcaram a humanidade, aproveite para seguir o canal e ativar as notificações. Assim você não perde os próximos documentários. Porque ainda existem muitos segredos da história esperando para serem descobertos.